Alguma vez já passou pela cabeça de onde vem o sofrimento de uma pessoa? Será que a resposta está nas falhas do sistema em que a gente vive ou, sei lá, na história de vida de cada um? Pois é, hoje a gente vai dar uma olhada numa ideia bem forte dentro da psicologia que tenta explicar isso e, mais importante, a gente vai descobrir por que essa ideia pode ter um lado bem mais arriscado do que parece à primeira vista. E essa é a grande questão que está na mesa. Quando alguém está sofrendo, para onde a gente deve olhar? Para as grandes estruturas, para as injustiças da sociedade ou para a jornada única daquela pessoa? É quase um cabo de guerra entre o coletivo e o individual. E é exatamente por aqui que a nossa análise de hoje vai caminhar. Bom, vamos lá. Para começar, existe uma corrente na psicologia que defende que muito do sofrimento que a gente sente não é só nosso, pessoal. Ele seria ético-político. O que isso quer dizer? Basicamente que ele nasce das injustiças sociais que estão por toda parte. Parece uma ideia incrível, né? E é. Mas, e se essa lente, de tanto focar no sistema, acaba deixando a gente meio cego para o que mais importa? A pessoa. Para ficar mais claro, pensa numa situação do dia a dia. Imagina só, tem uma pessoa na sua turma que está visivelmente para baixo, sofrendo. Aí alguém vira e fala, isso aí é o sistema, é culpa da estrutura social injusta. Ok, pode até ter a ver, claro. Mas e a pessoa que está ali? Se a gente para nessa explicação, corre o risco de nunca perguntar, e aí, como você está se sentindo com isso? Qual é a sua história? O foco total no sistema pode acabar apagando o indivíduo. E é exatamente aí que a coisa fica complicada. A fonte que a gente analisou para hoje aponta, olha, para 3 perigos bem grandes nessa forma de pensar. O primeiro é esse de reduzir tudinho mesmo, a um problema do sistema. O segundo, o de passar por cima daquilo que cada pessoa tem de único. E o terceiro é a encrenca que isso vira na hora de aplicar na prática, sabe? No 1 a 1. Vamos olhar cada um deles de pertinho. Então, o primeiro risco é o que a gente pode chamar de reducionismo. É aquela armadilha de olhar para um problema super complexo e falar, é o sistema, e ponto final. Quando se faz isso, a história de vida da pessoa, as decisões que ela tomou, as dores que são só dela, tudo isso meio que some, sabe? Não é que o sistema não importe, claro que importa, e muito, mas ele não é, nunca é, a história completa. E isso já puxa o segundo risco, que é o de ignorar a tal da singularidade. Pense assim, 2 pessoas podem passar pela mesmíssima situação de injustiça, mas o jeito que cada uma vai sentir, o jeito que vai processar aquilo, é completamente diferente. Se a gente só olha para o problema macro, para o problema social, a gente perde essa nuance. A gente acaba tentando colocar um band-aid padrão em feridas que são únicas, super pessoais. E aí, a gente chega no terceiro ponto, que é quando a coisa aperta na prática. Pensa num terapeuta, no consultório. Como é que se lida com isso? De um lado, ele precisa acolher aquela dor individual, a história da pessoa que está ali na frente, mas ao mesmo tempo não pode fechar os olhos para o fato de que muito daquela dor pode vir, sim, de problemas sociais bem maiores. É uma dança delicada mesmo, sabe? Entre o pequeno, o micro e o gigante, o macro. Então, o que a gente tira de lição dessa primeira parte? Que a questão não é escolher um lado. Não é ou o sistema ou o indivíduo. O grande lance, o verdadeiro desafio, é justamente construir uma ponte entre os dois. É conseguir enxergar como as grandes engrenagens da sociedade afetam a vida particular, a história única de cada pessoa. Só que essa busca toda por equilíbrio, essa tentativa de construir pontes, acaba levando a gente para uma pergunta ainda mais espinhosa, digamos assim. Uma pergunta que vai no coração do que significa ser um profissional que lida com gente com cuidado. E a pergunta é essa aí. É possível ser, de verdade, neutro? Um profissional que lida com o sofrimento de alguém pode simplesmente não tomar lado nenhum? A corrente de pensamento que a gente está vendo aqui tem uma resposta bem categórica para isso. E olha, talvez não seja a que todo mundo espera. E a resposta é não. Um não bem redondo. Para essa linha de pensamento, essa história de neutralidade total é um mito, uma ilusão. E a gente vai ver agora por quê. No fim das contas, até a decisão de tentar ser neutro já é por si só uma posição. Vamos para outro exemplo, um que deixa isso bem claro. Imagina a cena. Uma criança está sofrendo bullying todo santo dia. E tem um profissional ali que vê tudo. Ele poderia fazer alguma coisa, mas ele pensa, não, meu papel é ser neutro, não vou me envolver. O que acontece na prática quando ele faz isso? A violência continua, certo? A pergunta que fica é, essa neutralidade não é no fundo uma forma de compactuar com o que está acontecendo? E essa tabela aqui mostra o argumento de forma bem direta. A pessoa diz que está sendo neutra, que não está tomando partido, mas o resultado real é que a injustiça continua. Ou seja, na prática, não fazer nada acaba ajudando quem já está no poder, quem está cometendo a injustiça.
Ficar em cima do muro, na verdade, é deixar que o lado mais forte continue vencendo. Ok, então se a neutralidade total é uma furada, qual é o caminho? A alternativa não é sair por aí tomando partido de forma cega. É ter o que se chama de posicionamento ético. O que é isso? É basicamente entender e assumir a responsabilidade do seu lugar. É saber que tudo que um profissional faz ou deixa de fazer tem um impacto, tem uma consequência social. É uma escolha consciente. Então, só para amarrar bem essa ideia, por que a neutralidade total é vista como impossível? Primeiro porque, como a gente viu, não fazer nada já é uma escolha que tem resultado. Segundo, porque não questionar uma situação de desigualdade é, na prática, ajudar a manter essa desigualdade do jeito que ela está. E por fim, pensa bem, o simples ato de se propor a cuidar de outra pessoa já parte de um valor, né? O valor de que a vida e o bem-estar do outro importam. Isso já não é neutro, isso é um compromisso. E é aqui que as duas partes da nossa conversa se encontram, se encaixam perfeitamente. A gente começou perguntando como equilibrar o sistema e o indivíduo, e depois se era possível ser neutro. A resposta que surge para as duas questões aponta para o mesmo lugar: um compromisso ético. A ideia é olhar para os dois lados, sim, o social e o pessoal, mas nunca de um lugar supostamente neutro, e sim a partir de uma posição de responsabilidade e cuidado. E a gente termina com essa frase da fonte que, olha, resume tudo de forma brilhante. Ela provoca uma reflexão que vai além da psicologia, né? Serve para a vida. No fim do dia, diante de uma situação de injustiça, a escolha de não escolher um lado já é uma escolha. E ela tem um lado. Uma ideia e tanto para a gente levar daqui.